Bom dia. Bom dia. É um prazer iniciar esse painel nas 15ª Jornadas de Processo Civil do IBDP, que é um evento que acontece a cada 2 anos. E é uma alegria muito grande estar aqui como presidente de mesa, como palestrante, como participante de um evento tão grandioso, onde reúne os melhores e os maiores nomes do processo dentro do país. Nomes nacionais e também com tantas participações internacionais. Para quem estuda processo e lida com isso no dia a dia, com certeza tem um sentimento muito especial por poder participar desse evento. Eu queria agradecer ao IBDP por esse convite, que muito me honra, ao Projeto Mulheres, ao qual eu faço parte há 8 anos, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui e poder ver um pouco do nosso sonho do Projeto Mulheres com 2 painéis próprios do projeto, né? O projeto iniciou lá em 2016, num sonho de que um dia isso pudesse vir a acontecer, e hoje estamos aqui com 2 painéis. Então, uma alegria muito grande. E queria agradecer a todos que estão aqui, que caíram da cama tão cedo, né, para estar às 8 horas da manhã, para participar da gente e vir debater temas tão interessantes. Como o nosso tempo ele é justo, ele é pequeno, porque ele é injusto de tão pequeno que é. Eu vou apresentar nossa primeira palestrante, que é a professora Gabriela Espósito, que é professora de Processo Civil da Universidade Federal da Bahia e doutoranda pela UFBA, uma amiga muito querida e que tem no seu currículo uma situação muito peculiar. Nós temos aqui uma artista, ela foi Chiquititas, muito famosa, e ela era uma Chiquitita. E ela, quem tu era mesmo? Tu tá ligado que tá gravando, né? Tá. É Keila, obrigada. Mas pode ser Gabriela. Então, hoje com vocês, não Keila, mas Gabriela, para falar sobre a escolha da causa paradigma e uma possível limitação de causas que tenham sido celebradas em negócios jurídicos processuais na fase de saneamento. Gabi. Bem, bom dia. Cris, obrigada. Né? Eu sabia que você ia falar disso, eu estava imaginando quando eu vi que você seria a presidente de mesa. Eu disse, ela vai falar, mas tudo bem, faz parte. Eu não coloquei isso no meu latte, mas eu penso em colocar. Eu acho que é uma coisa. Mas só para reforçar, foi em 1998 que eu participei. Faz um certo tempo, mas tudo vale. Né? Vocês vejam que faz parte do meu currículo. Mas vamos lá. Forma caráter. Exatamente, forma caráter. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer, obviamente, o convite feito pelo IBDP, na pessoa do presidente, professor Cássio, e também da comissão científica das jornadas, professora Rogéria Dotti, professora Flávia Rio. Parabenizar toda a equipe, porque eu sei que um evento tem muita gente envolvida, então eu queria agradecer e parabenizar a equipe de organização e também agradecer a Cris e a todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui dividindo o painel comigo e principalmente a vocês que vieram cedo, para mim muito cedo, esse horário, mas que vieram aqui prestigiar, então muito obrigada. O tema que eu escolhi hoje para conversar com vocês na verdade, ele surgiu no seguinte contexto. Alguns anos atrás, isso lá em 2015, 2016, eu escrevi um artigo que foi publicado na coletânea Temas Relevantes do Direito Processual, Elas Escrevem, em 2016. E eu ainda estava para fazer mestrado, faz um certo tempo. E quando veio o convite para jornadas sobre precedentes, eu decidi revisitar esse tema. E aí eu escrevi um novo artigo. Claro que no início desse novo artigo eu faço menção ao artigo que eu escrevi em 2016, mas eu acho que agora, depois de um tempo e com mais estudo e com mais maturidade, eu consegui delinear melhor e trazer mais uma limitação para o que eu tinha pensado lá em 2016. E a questão que eu me debrucei é bem específica. A ideia é a seguinte:
num processo em que tenha sido celebrado um negócio jurídico processual, especificamente o negócio jurídico processual do artigo 357, parágrafo 2º, aquele que as partes podem negociar e o juiz faz a homologação no saneamento, a questão é se nesse processo essa causa poderia ser escolhida como causa paradigma para um IRDR. E por que isso? Porque esse negócio, ele tem o potencial, não necessariamente, mas ele tem um potencial de causar uma restrição na cognição nesse processo. Então, a questão é discutir se somente uma restrição seria apta a, digamos, inabilitar esse processo para ser uma causa paradigma no IRDR, uma das causas também a gente pode pensar, mas também se necessariamente esse negócio tem o potencial ou sempre restringirá a cognição. Então, foi um tema que isso surgiu através, se eu não estou enganada, esse tema surgiu na minha cabeça através de uma palestra do professor Fred. Eu estava há muitos anos, 2015, e eu fiz uma pergunta e ele acabou mencionando, isso dá um artigo. E aí eu comecei a estudar e acabei gostando e trouxe aqui para vocês. E aí fiz esse segundo olhar. E eu adorei a ideia da coletânea, que eu mandei meu texto para a coletânea, e aí eu vou meio que apresentar um pouco o texto da coletânea. Primeiro, eu acho que é importante a gente trazer dois aspectos sobre a importância da escolha da causa paradigma para o IRDR. É óbvio que a gente sabe que é importante a escolha, essa escolha tem que ser uma escolha bem pensada, porque é ela que vai fixar uma tese. Mas a gente pode pensar também em digamos assim, outros olhares sobre esse momento, sobre a importância dessa escolha. Se a gente pensar que o STJ, no RESP, eu anotei aqui, 1.798.374, ele admitiu a revisão de uma tese abstratamente. Não era o objeto desse RESP, mas no RESP acabou sendo admitido isso. E se a gente traz essa possibilidade de revisão abstrata, ou seja, se a gente vai utilizar a mesma causa, é óbvio que a causa de fixação da tese, ela tem que ser muito bem escolhida. Então, esse é um primeiro olhar que a gente tem sobre a importância da escolha da causa paradigma. Um outro ponto existe a possibilidade, eu não sei se vocês já se debruçaram sobre um texto de Ricardo Mendes, ele publicou esse texto em 2016, eu acredito que foi na Repro, eu não sei o número de cabeça, mas ele tratou da seguinte questão: no IRDR, em via de regra existe, a gente não tem a participação de todos os interessados naquela tese. Então, a escolha da causa paradigma também é muito importante, porque a gente acaba, de certa forma, suprindo essa não participação de todos os interessados. Então, eu tenho uma segunda, digamos assim, um segundo reforço de importância da escolha da causa paradigma, além de, obviamente, a causa paradigma ser a causa paradigma que vai fixar a tese. E aí a gente tem que pensar, falando do negócio jurídico processual do 357, parágrafo 2º, e aqui eu vou só para lembrar, eu vou ler o parágrafo para vocês. Diz o seguinte: as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito. Aqui se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. E aí a gente tem que começar a se debruçar sobre o que seria esse negócio. E o primeiro ponto existe, na minha opinião, a possibilidade de haver uma restrição de cognição. Só que temos que pensar, as partes estão trazendo para a homologação do juiz algumas possibilidades de negócios. A primeira delas seria a seguinte hipótese, que eu analisei, Existe a possibilidade de as partes realmente, ambas, concordarem sobre os pontos controvertidos no processo, porque elas analisaram individualmente todos os pontos que foram afirmados, todos os pontos que foram contestados e chegam num consenso sobre o que resta controvertido. E aí, nesses casos, existe uma convicção comum às partes. E aí a gente não pode, na minha opinião, dizer que há necessariamente uma restrição da cognição para o juiz,
Porque elas não levaram nada para o juiz resolver, elas estão dizendo que não há nada controvertido sobre aqueles pontos. É a primeira possibilidade. Existe uma segunda possibilidade, que aí já é diferente. As partes, elas concordam que determinadas questões não serão instruídas, mas não porque elas não reconhecem que existe controvérsia, mas porque elas, por opção, não querem discutir isso. E aí a coisa muda de figura. Porque, nesse caso, em que as partes dizem, não, isso eu não concordo, mas mesmo assim eu não quero debater. É uma opção. O juiz aqui, ele homologa, mas ele homologa respeitando a vontade das partes. Ele não está concordando sobre aquelas questões. Ele está apenas respeitando. Isso, para mim, né, isso é um pouco interessante, porque quando a gente pensa nesse negócio e também sobre todos os negócios possíveis desse parágrafo 2º do artigo 357, para mim foi uma mudança muito grande. Se eu pensar, eu tinha, acho que eu acabei sendo muito influenciada no mestrado e agora no doutorado, e eu comecei a ter uma, digamos assim, eu abri mais a cabeça para as possibilidades de negócios e as possibilidades de o juiz respeitar. Então, para mim, eu estou mais confortável agora defendendo esse artigo do que como eu estava na época. E sobre esse negócio dessa possibilidade do artigo 357, parágrafo 2º, tem um ponto que é razoavelmente controverso, assim, que não é todo mundo que aceita, que é a possibilidade de existir uma limitação de questões de direito. O professor Talamini, ele faz uma reflexão num texto que se chama Um Processo para Chamar de Seu, que ele defende que por mais seja estranho a gente pensar nas partes limitarem essas questões de direito, a gente pode pensar numa possibilidade. Se a gente pensar, por exemplo, numa delimitação consensual de questões jurídicas em relação ao direito aplicável ao caso, a gente pode admitir, porque a gente estaria mais ou menos fazendo o que se pode fazer na arbitragem. Eu não sei se vocês têm muita intimidade, mas na lei de arbitragem, no artigo 2º, parágrafo 1º, existe essa possibilidade de se limitar. Eu até trouxe o texto, ele diz: poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem jurídica. Vamos focar no fato de, não vou entrar muito no debate, mas vamos pensar na possibilidade de um negócio que trate sobre questões de direito. Então, a gente tem a possibilidade de negócios que vão restringir a cognição, a gente tem possibilidade de negócios que não vão restringir a cognição, a gente tem a possibilidade de negócios que versam sobre quais as provas e quais os fatos serão provados, e a gente tem a possibilidade de negócios sobre questões de direito. Então, é uma gama de possibilidades que pode impactar nessa causa ser escolhida como causa paradigma. Eu acho que, independentemente de qual desses negócios será ou seria celebrado nessa causa, a questão é o impacto que esse negócio tem na escolha da causa paradigma. E eu acho que tem um ponto que é muito importante, que a gente não pode dizer que todos os negócios, ou todos os casos que existem, esses negócios, e todos os casos paradigmas são escolhidos. E por que eu digo isso? Vamos pensar a seguinte hipótese. Eu tenho uma parte que não é litigante habitual. Se essa parte quiser instaurar um IRDR, suscitar um IRDR, não há propriamente uma escolha da causa pela parte. Ela está naquela causa. Haverá uma escolha, por exemplo, se eu tiver um litigante habitual. Porque aí sim, se eu tenho um litigante habitual, ele poderá escolher dentro daquelas causas em que ele atua, qual a causa que ele quer, digamos assim, o IRDR. Mas aí a gente está falando de escolha. Mas existem casos que não há escolha. Mas a gente sabe que, quando a gente está tratando do IRDR, a gente tem um microsistema, a gente tem um sistema de precedente. E nesse sistema de precedente, e a ideia de sistema vem e é útil, né, com muito
vou deixar uma coisa bem clara, com muito cuidado aqui, porque eu acho que essa ideia de sistema e de migração de normas, ela tem que ter um cuidado, mas se a gente pensar que é um sistema e que existe migração das normas e utilização, por exemplo, de normas do RESP, do RR repetitivos no IRDR, a gente tem que lembrar que a lei, o CPC diz que nos recursos especiais e extraordinários repetitivos, os processos precisam apresentar abrangente argumentação e discussão a respeito da matéria. E aí é interessante porque no regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia existe um dispositivo, que é o artigo 219, parágrafo 2º, que ele faz menção especificamente ao IRDR e utiliza o artigo do RESP-RR repetitivo, justamente para falar da escolha da causa. Então, vejam que o regimento interno, eu estou só trazendo um exemplo, mas o regimento interno do TJBA, ele já traz essa ideia de sistema, ele traz a utilização, e eu tenho certeza que não é o único. Claro que eu puxei para a Bahia, porque, apesar de ser de Recife, eu já estou metade baiana, me considero metade baiana. E aí, já caminhando para o final da minha exposição, tem uma reflexão a respeito da restrição da cognição e da causa paradigma que é importante. Apesar de eu já ter pensado e visto também um posicionamento no sentido de que nos processos em que há qualquer restrição cognitiva, eu não poderia utilizá-lo como causa paradigma, aí vem a minha reflexão que veio mais profunda e que eu comentei do primeiro artigo para o segundo. Vejam só, se a gente pensar que existe, e a gente sabe que tem textos falando sobre isso, e existe uma discussão sobre, mas enfim, mas se a gente pensar no IRDR sobre questão de fato, eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo que tem quem defenda, mas vamos lá. Se a gente pensar no IRDR sobre questão de fato repetitiva, e se eu tenho uma limitação probatória naquele processo, em relação à questão repetitiva, aí eu acho que essa causa fica, digamos assim, inapta para ser utilizada como causa paradigma. Porque aí houve uma restrição à cognição, na minha opinião. Então, aí sim eu tenho um impacto do negócio na escolha da causa paradigma. Esse é um primeiro ponto. Mas, e aqui eu vou por etapas, são 3. Essa é a primeira. Se a gente focar no IRDR tendo como objeto uma questão de direito, vamos tirar o IRDR sobre questão de fato, a gente tem que pensar o seguinte: vamos excluir os negócios que não apresentam restrições à cognição, que são aqueles que eu mencionei no início, em que as duas partes concordam e que não há controvérsia sobre aquelas questões. Pronto. Nesse caso, esse processo, na minha opinião, ele não está inapto, mesmo tendo havido o negócio, porque não houve propriamente restrição. Agora, se eu tenho IRDR sobre questões de direito, ser ou não ser representativo da controvérsia é uma qualidade que se impõe a partir da delimitação da questão de direito. Então, o que será discutida no IRDR. Isso significa dizer que a análise sobre a aptidão ou inaptidão daquela causa como causa paradigma, ela tem que surgir a partir da questão. Eu tenho que analisar a questão que será debatida e que vai ser, né, criada ou delimitada a tese, ela é a mesma em que houve negociação ou não. Porque, se for a mesma questão, e eu limitei dizendo que não será discutida porque eu fiz um negócio sobre uma questão de direito, obviamente essa causa está inapta para ser escolhida como causa paradigma. Agora, se eu tenho uma questão de direito que vai ser discutida no IRDR e em nada o negócio chega perto dela no processo, esse processo não está inapto a ser escolhido como causa paradigma. Então, vejam que eu acredito que a gente não pode desqualificar, digamos assim, um processo como representativo ou não representativo da controvérsia pela mera existência de um negócio processual celebrado na fase de saneamento. Eu tenho que pensar a questão que foi, o que é a questão do IRDR,
Se for uma questão de fato, se for uma questão de direito, eu não entrei muito nessa discussão, nessa possibilidade, nem mesmo no artigo. Eu não entrei muito, mas eu fiz uma observação no texto sobre isso, mas não entrei. Mas se for uma questão de fato, se for uma questão de direito, mas observar a delimitação da questão e fazer uma análise comparativa com o negócio que foi celebrado, para analisar se há ou não impacto e se houve ou não restrição à cognição sobre aquele ponto específico. Então, esse foi o texto, né, que eu apresentei para a coletânea. Eu espero que vocês tenham gostado assim, da abordagem. Eu sei que tem muitas questões aí que são um pouco discutíveis, mas eu acho que eu consegui trazer uma ideia geral e eu estou à disposição. Se vocês quiserem depois, quem tiver interesse, enfim, dá uma olhada no texto, quiser entrar em contato para a gente debater, eu estou sempre à disposição, será uma honra. Muito obrigada. Bom, a professora Gabriela foi cirúrgica, não só na exposição, como também no tempo. Muito obrigada. E eu vou passar logo a palavra para a professora Clarice Santos, que é doutoranda e mestra em Direito pela Universidade Federal do Pará, com ênfase em Direito Processual Civil, integrante da Associação Brasileira Elas no Processo, ABEP, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do IBDP, e da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, a ANEP. É assessora jurídica do Ministério Público Federal no Pará e vai falar para a gente sobre relações entre precedentes e cooperação judiciária nacional. Professora Clarice, a palavra está com a senhora, tem 20 minutos. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Cris, pela apresentação. Agradeço a presença desse público tão qualificado, amigos, amigas e também interessados pelo tema dos precedentes e também prestigiar a mesa do Mulheres no Processo. É uma grande honra. Cumprimento aqui minhas colegas de mesa. Como eu fiz um pequeno registro na época que eu recebi o convite, eu vou começar a minha fala rapidamente lembrando o quanto é honroso para mim estar aqui hoje como palestrante pela primeira vez nas jornadas, como doutoranda, e também representando o Projeto Mulheres, né? Talvez isso sirva para quem ainda está começando a carreira acadêmica ou nesses primeiros caminhos. Em 2017, eu participei da organização do Congresso Mulheres, recém-formada na graduação em Belém, e nos anos seguintes, em 2021, eu pude colaborar com o projeto, com vídeos, um deles com a Cris, inclusive, uma das lives sobre execução na época, que passa pelo meu tema de doutorado. Em 2023, eu palestrei no Congresso Mulheres em Manaus e hoje estar aqui nas jornadas do BDP, nesse tão importante evento, nas 25ª jornadas, né, é realmente uma grande alegria. E agradeço o convite pela organização e também parabenizo pela grandiosidade dessa iniciativa. E também, importante nesse ponto, fazer também a menção da alegria de estar aqui com anepianas, né, com uma grande expressividade de presença não só de mulheres, mas de mulheres do Norte e Nordeste, mostrando que existe um grande protagonismo das mulheres na ciência, que nós estamos produzindo conteúdo e conhecimento científico em plena luz do dia e também das várias regiões do país. Isso é muito engrandecedor. Em relação ao meu tema, já um adendo. Eu sou doutoranda e estou no finalzinho da tese, né, desse percurso de defesa de doutorado. Na semana que vem acontece minha defesa, então esse é o último evento, o compromisso oficial desse grande percurso. E na tese eu examino o tema da execução extrajudicial por cooperação judiciária interinstitucional. Aqui, o meu foco, não à toa, né, vai ser nas relações, portanto, das possíveis interações entre os precedentes e a cooperação judiciária. Talvez uma relação não tão óbvia ou não tão comum. Bom, sobre a cooperação judiciária, é algo que é muito marcante na nota de introdução da obra monográfica do professor Fred, sobre o livro que ele tem a respeito da cooperação judiciária. Ao se referir à época de promulgação do Código
especificamente em relação à redação do 67 ao 69, ele disse que, na época, não tinha o que dizer, ele não tinha o que dizer sobre aquela novidade. E, de fato, isso era uma impressão de toda a comunidade processual, e não à toa. Não foi por simples desatenção dos especialistas, mas sim pela necessidade de maior aprofundamento para que a gente compreendesse que a cooperação judiciária, que a cooperação em si pode ir além de um único processo, que a gente pode pensar em interações colaborativas entre órgãos judiciários de diversos níveis, graus de jurisdição, especialidades, em processos também diferentes. Antes do Código de 2015, nós sabemos que a cooperação, ela, no Código Revogado, por exemplo, ela estava pautada de uma maneira muito distinta, guiada pela lógica da burocracia, solenidade e rigidez do modelo de cartas, quando se falava em cooperação nacional, ou do modelo de cooperação internacional, que não é o nosso foco aqui. Já a partir da Recomendação 38, de 2011, do CNJ, que possibilitou, por meio de um instrumento de soft law, a influência para poder ter uma modificação, uma reformulação do direito positivo que viria a ser incorporado no Código de 2015. A partir de então, da Recomendação de 2011, o Código de 2015 e, na sequência, fazendo essa tríade sucessiva, de grande relevo, não únicos, mas de grande relevo, a Resolução 350, nós temos, pela primeira vez, de modo inédito, um regramento de um modelo de cooperação judiciária nacional marcado por ampla flexibilização e atipicidade em seus atos e instrumentos. E sabemos das suas grandes potencialidades. Isso, nos dispositivos da legislação, nós já conseguimos ver quando se fala de qualquer objeto, de pronto atendimento, de todos os órgãos do judiciário, envolvendo tribunais, juízes e seus servidores, um dever de recíproca colaboração e um grande conteúdo normativo a ser explorado. Então, a cooperação judiciária é um fenômeno, ou um instituto de dimensões colossais, a gente pode assim dizer. E, pensando nessa lógica, quais seriam as formas de interação que o tema teria com precedente? Alguns níveis de cruzamento. E aí eu vou listar alguns até chegar no que mais interessa nessa oportunidade. Por exemplo, algo que é muito interessante é que o impulsionamento do uso da cooperação judiciária para diversas finalidades, para diversos atos, como delegação e compartilhamento de competência, prática de atos processuais de comunicação, de instrução para produção, por exemplo, conjunta de prova, para a realização de atos de execução, tanto num plano administrativo, prática de atos em plano administrativo e também processual. Claro, professor, fique à vontade, claro. Tudo bem, gente? Posso fazer uma saudação especial? Pode ser a ilustre presença do nosso presidente de BDP, que vai dar algumas palavras. Correto. É que eu acho que está perto. Eu acho que tu está muito perto do... Bom, gente, bom dia a todas, a todos. Um prazer estar aqui em nome do IBDP, para cumprimentar todo mundo, para agradecer pela presença nessas 15ª Jornadas Brasileiras de Direito Processual. Começamos agora com chave de ouro nessa quarta-feira, fria e úmida, tipicamente curitibana, Oxalá o Brasil inteiro pudesse estar com essa chuvinha, esse frio que ajudaria bastante, inclusive o tal do agronegócio, que, como vocês sabem, foi inventado por Pero Vaz de Caminha no dia 22 de abril de 1500, literalmente. Isso não deveria ser documentado, até no meu tempo era, mas, enfim, há releituras sobre isso. Mas é fundamental. É um prazer estar aqui nesse painel, as Mulheres no Processo, o braço feminino do IBDP, que tem frutificado enormemente, se fortalecido enormemente e dado um exemplo muito forte aí para outras instituições, muito bacana, que muito nos orgulha, e que a gente tem hoje uma gestão exclusivamente feminina, bacana, em outras, fosse para brigar com as direções anteriores, não era exclusivamente feminina, essa era uma briga minha, mas por que não é exclusivamente feminina? Então hoje temos, lógico, interlocução, mas tal, e temos
temos esses painéis, vários painéis, aliás, ao longo das jornadas, não só esse, mas exclusivamente femininos, o que também nos enche de orgulho e de prazer. E falo sempre, e para ser bem compreendido, com naturalidade. Para nós não é forçação de barra. Para nós, graças a Deus, pelo menos no processo civil, é algo absolutamente natural. Temos realmente grandes nomes do processo civil, penal, trabalhista, mulheres, desde há muito tempo. E talvez o maior exemplo para nós do IBDP seja a nossa formidável e certamente inalcançável, permito-me dizer, Ada Pellegrini de Noga. A força daquela mulher naquela época, o que ela escreveu, inclusive, independente de ser mulher, na época em que escreveu, alegando que vários dispositivos do CPC de 73 colidiam com as grandezas constitucionais, com os princípios constitucionais, inclusive presunção de veracidade e da revelia no processo civil. Isso em 74, leiam os livros de história, não era fácil alguém escrever, ainda que homem, másculo e machão com cadeira, naquela época, escrever isso. Imagine uma mulher, embora essa mulher já fosse a nossa grande Ada Pellegrini de Novo, um exemplo para todos nós, mulheres, homens e tal. Então é realmente muito gostoso estar aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, os curitibanos e curitibanas presentes, meu muito obrigado, porque sempre nos recebem muito bem, a Federal nos recebe muito bem, o Mabu nos recebe muito bem, essa praça é muito importante para a minha vida acadêmica, desde há muito tempo, graças a Deus, e fico muito feliz de estar aqui, você vê, isso é bom para o coração, desentope algumas artérias, etc. Tal. E é isso, hoje à tarde temos aí o nosso Grand Foreign Opening lá no Teatro Guaíra, né? Para quem não sabe, o Guaíra é logo aqui, virando à direita do hotel, alguns passos daqui, onde é segredo, não contem, mas teremos, já que estamos falando de precedentes, pensando precedentes. E esse é um tema fundamental do estudo do processo hoje, e vou além. Muito mais do que processo, é um tema fundamental do estudo do direito atual. Tanto que alguns de nós discutem se isso é um problema de processo ou um problema de teoria geral do direito. E tem que participar. Eu comprei um Vademecum novinho, perguntei um repetitivo, o tema 1, 2, 4, 5, foi julgado semana passada, o Vademecum não vale nada. Porque se é um tema 1, 2, 4, 5, eu não sei se é rescisório ou não, para discutir modulação feita em precedente. Se está certo ou não o precedente é outra história, mas é isso que a gente quer estudar. Como faz, para que serve, para onde vai, como é que revisa, não revisa, o que acontece com o precedente que já existia, a súmula 568 do STJ, por exemplo, que é uma safadeza com a devida vênia, editada 2 dias antes do IBDP, para alargar o que o Código não permite que alargue. Né? Então é bacana ver isso ao longo das nossas jornadas, inclusive na perspectiva do direito estrangeiro, que é essa perspectiva, né? América do Sul, Europa, né? Países, enfim, que tem muita influência no Brasil e que a gente também tem muito para falar. O professor Ferruccio Oleta falava, mas eu acho maravilhoso o Código de Processo 2015, é um dos códigos mais modernos que eu conheço do mundo. Né, independente de concordâncias, mas é incrivelmente o grau de atrevimento que vocês têm nesse código. Né, isso é muito interessante de ouvir de um cara tão importante como ele é, não só na Itália, mas no cenário europeu. E já que estamos falando de precedentes com essa força toda, nada mais coerente, porque estamos no Paraná, de homenagear, como a gente tem feito nas últimas jornadas, 2 grandes nomes desse eixo temático. Então, o professor Luiz Guilherme Marinoni e a professora Tereza Rodalvin, que hoje recebem a nossa mais alta comenda, né, do IBDP, em termos de contribuição ao estudo do direito processual, que é a medalha José Carlos Barbosa Moreira. Então, é isso que abre a sessão de hoje do Guaíra. Então, se a gente puder estar lá no horáriozinho bonitinho, para encher aquele teatro, se Deus quiser, da Overbook mesmo, não é um consumidor, não tem essas. Então, vamos fazer isso e vai dar tudo certo hoje à tarde. E depois, no final, na sexta-feira, temos o nosso fechamento com palestras também estrangeiras, brasileiras, o ministro Fux, o professor Ferruccio Oleta fala na própria sexta, e temos uma coisa também interessante para nós, que é, nós fizemos dois concursos de monografia, a melhor monografia de processo penal, o prêmio o professor René Ariel Dotti, professor titular da Federal do Paraná, e o prêmio de processo civil, o prêmio professor Egas Muniz de Aragão, professor titular de processo civil das jornadas. Temos os 6 ganhadores, os 3 primeiros, né? Vejo aqui o Wender, você estava lá, você veio para cá agora, esse é o ganhador do prêmio de processo civil, e a gente fez, não era nem double blind review, era, como é que fala, enfim, o quadruplo blind review, deve ser quadruple blind review,
E, enfim, eu conheci o Werner agora, pessoalmente, né, lógico, o nome dele em algum momento apareceu, que vai expor. Isso é uma tradição que vem acontecendo no Instituto Ibero-Americano de Processo, na Associação Internacional de Processo, que a gente resolveu incorporar, conversando com eles e pedindo autorização, porque os dois presidentes estão aí, o professor Santiago Pereira, o presidente do Ibero-Americano, uruguaio, seguindo a tradição do grande e muito pouco lido no Brasil, Eduardo Couturi, e o presidente da Associação Internacional de Processo, que foi gestionada no início pelo Couturi, uruguaio, quando foi passar suas férias na Europa, convite de Lieberman, a Associação Internacional, o professor Eduardo Oteiza, da Universidade de La Plata, aqui na Argentina, está aí e acharam essa iniciativa muito bacana. Então, nós abrimos a sessão da sexta-feira, a sessão final, com as exposições dos vencedores de ambos os prêmios, processo penal, processo civil, para daí entrar com as duas palestras de encerramento do professor Auleta e do professor Fuchs. Né? E é isso. Aproveitem. Obrigado a todos. Obrigado, Cristina, por presidir o nosso painel. Obrigado, meninas. Desculpa alguma coisa, eu falo muito, né? Uma desgraça esse negócio de microfone. Mas o prazo regimental era impróprio, não é como se costuma dizer, né? Eu queria ter a juventude e a coragem da juventude para cortar o tempo do presidente, né? Dizer, o senhor vai atrapalhar aqui no meu regimento. Mas, né, como assim a idade está chegando, eu estou ficando um pouco mais cautelosa. Por favor, fique à vontade. Se quiser falar mais, a gente agradece. Muito obrigada. A gente gostaria de agradecer demais ao IBDP. Eu comecei dizendo isso. O Projeto Mulheres foi um sonho sonhado há muito tempo. A professora Paula está aqui, sonhado por ela e por outros membros que hoje compõem, né, a nossa Comissão Nacional. O quanto se desenvolveu, não só o projeto, mas o próprio espaço que o IBDP nos propiciou ao longo desses anos. Eu mesma, eu estou acho que há 7, 8 anos já no projeto, e a gente percebe isso não só nos eventos do IBDP, mas principalmente nas jornadas, como a gente teve espaço, e era uma coisa que era isso que a gente queria mesmo. Então, hoje a gente tem aqui um sonho realizado, graças a vocês, ao apoio de vocês, e a sua presença aqui hoje, eu acho que deixa mais do que claro que isso é uma posição que chegou e vai ficar. Muito obrigada. Não é? Professora Clarice, eu nem sei como a senhora vai continuar, mas, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. São poucas palavras, porque ele usou bastante do teu tempo. Dele eu não posso tirar o tempo, mas de ti eu posso. Vamos, então, retomar. Vamos nesse desafio de retomar a atenção, mas estávamos ainda na introdução do tema, então foi uma boa pausa, um momento importante, com certeza agraciou a todos nós. Então, sobre a cooperação judiciária, até pouco tempo atrás, ela poderia ser considerada, o estudo desse instituto poderia ser considerado uma travessia soturna, porque rodeada de muitas incertezas e raros interlocutores. Só que em poucos anos, nos últimos anos, isso se transformou radicalmente. Para citar apenas algumas obras em termos bibliográficos, nós podemos mencionar não só o livro do professor Fred, do professor Cabral, de tantos outros e outras professoras, mas aqui por amostragem. Professora Maria Gabriela Campos, Gabriela Macedo, professora Thaís Pascoal, professor Dilton Meirelles. Nós temos uma quantidade cada vez maior e mais intensa de produção sobre esse tema. E a atenção é totalmente justa. De fato, precisamos nos debruçar mais sobre eles. E aqui é uma dessas tentativas, a minha exposição de hoje, para fazer essa relação com os precedentes. E, então, como eu estava falando, quais são essas possibilidades de cruzamento dos temas? O primeiro ponto, que é muito interessante, é o impulso. É importante perceber que foi a partir do âmbito jurisprudencial, foi a partir da formação, do entendimento, aqui especialmente demonstrado, marcado, do STJ, por exemplo,
em torno do reconhecimento da importância do princípio da competência adequada, e aqui não tem como não mencionar o conflito de competência a respeito do julgamento das ações coletivas, no caso de Mariana, que, a partir desse entendimento, dessa construção, dessa consolidação, houve um fôlego, um impulsionamento do fôlego em torno do tema da cooperação judiciária. Porque, quando se reconhece que o juízo ele não deve ser apenas imparcial e previamente constituído ao fato, mas sim aquele que é o melhor juízo para a causa, que vai ter a melhor condição de efetivamente julgá-la, em tempo razoável, mas também com qualidade, com um padrão decisório, que tenha um maior acesso, por exemplo, aos elementos de prova, ao contato com os fatos, as maiores, portanto, capacidades institucionais de proferir a melhor decisão ou condução, seja para toda a demanda, seja para a prática de um ato só, e aí a gente fala da perspectiva da competência ad actum, vista enquanto um desdobramento, né, da importância da competência adequada. Isso fez com que o tema da cooperação judiciária, por ser um instrumento que concretiza a competência adequada, materializa, fez com que o tema fosse impulsionado. Então, sim, os tribunais também têm grande contribuição nesse assunto. Já começa aí uma primeira interface. Um outro ponto que é importante pensar é no objeto da cooperação. Não se duvida de que há muitas possibilidades de gestão de precedentes por meio de cooperação judiciária. Os tribunais superiores têm feito muito isso. A Aline está aqui conosco, tive a oportunidade de ouvi-la já em grupo do FPPC, na plenária, acompanho o trabalho que vocês desenvolvem nos tribunais superiores. Isso realiza a letra, né, do Código, quando diz que, inclusive, os tribunais superiores devem estar engajados, porque lá nós vamos ter um grande nível de litigiosidade, precisando de racionalização, de uma condução qualificada, não só para reduzir tempo e custo, mas para aumentar o padrão de qualidade. Isso vem sendo feito com bastante ênfase, certo? Então, é muito importante perceber que, por exemplo, um ato concertado, um dos objetos possíveis da concertação, está lá no 69, parágrafo 2º, inciso 6, é a utilização da cooperação para centralização de casos repetitivos. Então, outra forma de interação das temáticas é, sim, reconhecer que os precedentes podem ser geridos e coordenados também a partir de atos cooperativos entre órgãos judiciários, de diversos níveis e especialidades de jurisdição, né, na jurisdição brasileira. Tudo bem, mas aí eu caminho para um outro ponto, que é de maior importância aqui na minha fala, que é a interface judicial e administrativa que a cooperação judiciária possui. Quando se estuda esse assunto, se diz que um dos principais fundamentos, existem muitos princípios que justificam ou fundamentam a cooperação judiciária entendida nesses termos. Dois principais: a cooperação processual enquanto modelo em princípio, baseada no artigo 6º, que vai além do processo como unidade para se falar em justiça em rede, a partir dos vários centros decisórios, mas também a eficiência. E quando se pensa na eficiência, ela está, e esse é um grande ponto, ela está para a ótica de eficiência do serviço público, enquanto um serviço de justiça. Então, a gente pensa na eficiência do serviço de administração judiciária e também a eficiência da condução em concreto daquele caso. Então, a cooperação judiciária é um instituto que nós percebemos que existe uma dimensão na sua utilização, baseado também de eficiência da atividade jurisdicional, existe uma dimensão administrativa enquanto uma boa administração de justiça e uma dimensão processual para a prática de atos processuais a fim de otimizar a condução ou processamento ou julgamento de determinada causa ou prática de ato. Isso é muito importante para o paralelo que eu vou fazer, já em diálogo com a professora Lorena Barreiros. A gente estava conversando ainda há pouco, e eu falei a ela, durante o meu mestrado, que foi sobre negócios jurídicos processuais, sobre a limitação objetiva dos negócios, eu tive acesso à obra, foi uma obra matriz da professora Lorena, sobre negócios processuais e poder público, e lá ela examina algo que é muito importante a gente perceber, que é a importância de
Quando o poder público, que é o foco de análise dela, quando o poder público celebra negócios processuais, é daí que eu vou puxar o paralelo, antes da formação do ato do negócio processual, existe uma decisão administrativa prévia, que o administrador, a partir de ponderação de vários fatores, considerou que aquele negócio processual seria útil, seria adequado, seria eficiente, realizaria o interesse público e, portanto, deveria ser assim feito. E a professora Lorena faz um paralelo faz uma análise, um desdobramento a partir disso, reconhecendo que quando, e é um tema controverso, claro, mas quando o poder público, a administração pública, decide previamente firmar um negócio processual, ela cria, então, uma norma convencional que vai derrogar uma norma legal, né, legislada, uma norma convencionada derroga a legislada, e ela gera um precedente. E, a partir disso, a lógica do precedente administrativo, gerando uma autovinculação consensual à administração para casos futuros semelhantes, a ponto do administrado poder, assim, exigir e utilizar mecanismos, seja de distinção, para invocar, proporcionar uma futura superação, e poder impugnar a aplicação ou não aplicação devida daquele precedente administrativo anterior. E, a partir do contato com a obra da professora Lorena e fazendo a relação com a cooperação judiciária, considerei relevante o seguinte: quando existe um ato de cooperação a ser realizado, principalmente a partir dessa interface administrativa e processual, administrativa e judicial do ato cooperado, ou aqui especificamente do ato concertado, que não nos interessa de forma específica, nós vemos que é possível dizer que, antes da celebração de um ato concertado, existe uma decisão tomada previamente entre os órgãos judiciários, entre juízes, tribunais, entidades administrativas, porque a gente não tem apenas cooperação judiciária, mas também a interinstitucional. E, sim, é possível, então, pensar que a cooperação judiciária não fica ao largo da preocupação, apesar dela ser um instrumento de concretude, de flexibilização, de adaptação em concreto, não fica ao largo da preocupação com isonomia e segurança. E aí vem um ponto importante, que é a influência das partes. Quando se fala de cooperação judiciária, se diz um instituto utilizado por órgãos judiciários, necessariamente, de um lado. E, do outro, nós podemos ter instituições externas, como a Resolução 350, nos artigos 15 e 16, traz. Quais? São atípicas, é uma listagem exemplificativa. Tribunais administrativos, câmaras e tribunais arbitrais, podem ter serventias extrajudiciais, conciliadores, mediadores, câmaras de conciliação e negociação, enfim, litigantes repetitivos, concessionárias de serviço público, grandes empreendimentos ou empresas que impactam a litigiosidade no judiciário, por exemplo. Enfim, é possível pensar que se tem como proeminente que a cooperação judiciária, os sujeitos cooperantes são órgãos judiciários necessariamente de um lado e do outro outras instituições. Mas qual é o papel das partes? Esse é um caminho ainda a ser explorado. Mas já se começa a ter alguns elementos para dizer que as partes não estão alheias, porque são impactadas. Existem efeitos que lhe impactam a partir do ato de cooperação, seja para instrução, seja para execução, decisão judicial nos seus vários âmbitos. E aí, a partir disso, é possível e é interessante, é isso que eu estou propondo aqui, nessa iniciativa com vocês, que a gente comece a pensar com mais profundidade que a Resolução 350 aponta, já dá alguns sinais, o Código não enfrentou isso, o 67 ou 69, mas a Resolução 350 fala que as partes podem, por exemplo, requerer a prática de atos de cooperação, podem ser ouvidas, a depender da complexidade, podem ser consultadas, podem ser ouvidas, elas podem impugnar, e aí vem a importância de inserir a gestão de precedentes nesse contexto.
Nós percebemos que, antes da realização do ato de cooperação, é possível dizer que, antes da construção daquela norma, houve uma decisão que levou elementos em consideração para aquele caso específico, elementos que podem se repetir no tempo em relação a outros administrados ou jurisdicionados. Não seria adequado também pensar que a parte, embora não seja o sujeito da cooperação judiciária, possa interagir com os órgãos judiciários para incentivar, provocar ou até mesmo exigir que no futuro aquele padrão que foi levado em consideração para a formação do ato possa ser replicado, observando o padrão de isonomia e princípio de segurança e igualdade também. É um tema que, assim, ele é controverso, mas é muito importante de se refletir. E aí eu passo para o final, que tem a ver com o meu objeto da tese. Como eu falei a vocês, eu estou há uma semana da minha defesa e o meu tema trata da execução extrajudicial por cooperação judiciária interinstitucional. A gente sabe que existem várias propostas legislativas que buscam desjudicializar a execução por via de reforma de lei. O PL 6204 para o estabelionato de protesto, os anteprojetos da UERJ, da USP, para todas as serventias ou para sujeitos diversos, públicos, privados, servidores públicos, árbitros, por exemplo, e profissionais liberais, conciliadores, mediadores, os modelos estão em discussão com maior ou menor grau de intervenção. E quando se pensa na possibilidade de desjudicialização da execução, e a minha preocupação na tese é com a cooperação judiciária, se nós pensarmos que, como eu defendo, que é possível que ocorra protocolos institucionais entre o Poder Judiciário e agentes externos para que eles sejam agentes de execução desjudicializados, uma vez que existam esses protocolos institucionais, exemplo, para uma serventia extrajudicial, para um tribunal arbitral, para um tribunal administrativo, por exemplo, uma agência reguladora, a partir do momento que existem esses protocolos formados por ato de cooperação, são instrumentos de cooperação, isso pode gerar alguma vinculatividade para a repetição desse ato em situação semelhante futura? Então, essa é uma discussão que é muito interessante, porque é uma forma de fazer com que haja um cruzamento entre... No 67, nós temos uma cláusula geral que institui um dever de recíproca colaboração entre os órgãos judiciários. Já, quando a gente fala da sistemática de precedentes, nós temos um dever de respeito a esse sistema. E quando essas normas se intercalam, se relacionam, nós podemos entender que também a cooperação judiciária pode ser lida a partir da preocupação não só com flexibilização e adaptação para o melhor rendimento possível do processo, com preocupação com eficiência, mas também a partir de um respeito também a padrões de segurança, de isonomia, de previsibilidade, fazendo com que não só a cooperação possa recair sobre o precedente, como é o ato concertado para a centralização de processos repetitivos, mas também que seja pensado que a formação daquela cooperação pode ser entendida também como um momento formador também de um precedente, seja ele judicial a partir da sua aplicação, seja ele administrativo, na esfera da administração judiciária, quando antecedeu a formação do próprio ato de cooperação específico. Isso é relevante para pensar o respeito ao contraditório, para intensificar o papel e a influência das partes nesse fenômeno, porque se diz que hoje o que a gente tem de linhas gerais é que as partes não precisam necessariamente concordar com o negócio, e se elas discordarem, isso em tese não impede que ele seja realizado, mas com essa preocupação de acomodar esses dois assuntos e também intercruzá-los, é possível pensar numa intensificação da influência das partes sobre a cooperação e também instrumentos de controle, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial, para arguir a distinção, a separação, para buscar a superação,
por exemplo. Isso é muito importante quando a gente pensa num judiciário tão complexo como o nosso e num sistema de justiça, como o professor Fred e o professor Leandro bem trazem, que está em expansão, não só em sujeitos, como a gente percebe na cooperação judiciária interinstitucional, com uma ampliação progressiva de sujeitos que estão no nosso sistema de justiça, mas também nas suas variadas funções. Então, essas seriam as contribuições nesse momento. Eu agradeço a presença de todos e a oportunidade e passo a palavra para a mesa. Obrigada. Obrigada, professora Clarice. Eu vou passar de imediato a palavra para a professora Bruna Braga da Silveira, em razão ao adiantado da hora, que é advogada, doutora em processo civil pela USP, mestre pela PUC de São Paulo, professora de pós-graduação, conselheira da seccional da OAB do Pará, procuradora-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, fundadora da Rede Entre Nós e membro do IBDP, da ABEP, diretora da ANEP, integrante do grupo de pesquisa de acesso repetitivos da USP, do PNPq, que vai falar para a gente sobre precedentes e litigiosidade repetitiva, rácio decidente versus tese jurídica. Professora. Obrigada, Cris. Bom dia a todos. Agradeço aqui o IBDP, na pessoa da nossa presidente de mesa, e vou seguir direto. Tenho aqui a missão me dada no pé da orelha pela presidente da mesa de equilibrar o tempo tomado pelo nosso presidente Cássio, então prometo ser bem breve, até porque isso é uma forma de homenagear a nossa homenageada, né, que sempre fala que as palestras não precisam ser boas, mas se forem curtas, já são boas. Então, a gente já começa a homenagem dessa forma. Homenagear a Tereza, para mim, é muito importante e muito interessante, porque, num congresso em Brasília, onde era acadêmica de Direito, ouvi-la falar, saí de lá absolutamente encantada e gastei todo o meu dinheiro na banquinha da frente, comprando os livros dela, que já eram da RT, então foram uns 8 livros, me custou um rim, né? E aí, anos depois, fui ser aluna dela na PUC. E me lembrei, né, tema precedentes é um tema de estudo dela de muito tempo, ela é referência, não à toa que a gente tem 56 painéis nas jornadas sobre precedentes, e o nome tinha que ser ela. Mas, falando de precedentes, ela deu na aula um exemplo que me marcou, e que eu nunca esqueci, e que eu vou dividir com vocês hoje, que quem foi aluno dela com certeza vai se lembrar, porque é um exemplo realmente interessante, e que ela conta que a corte inglesa, há anos atrás, julgou um caso que envolvia uma cobrança por serviços realizados na construção de uma carruagem. E essa carruagem foi construída a pedido de uma prostituta. E que quem construiu a carruagem saberia que a carruagem seria usada para esses fins. Anos depois, foi movida uma ação de cobrança, porque a prostituta não pagou, e a corte decidiu, né, eu não me lembro agora aqui se a corte decidiu se podia ou se não podia, creio eu que não, porque a atividade era ilícita e que não poderia prosseguir com aquela ação de cobrança. Esse foi o julgado. Anos depois, não sei se talvez quanto tempo depois, entrou uma outra ação, e o que é que se estava discutindo nessa segunda ação? Um fabricante de armas, né, que também teve uma dívida, e a arma estaria sendo utilizada numa guerrilha. Então, a corte usou o precedente da fabricação de algo feito para fins ilícitos, né, e usou aquele julgado com fatos completamente diferentes, a nosso ver, né, uma carruagem, e ali eram armas, mas por quê? Porque a rácio daquele julgado, a corte entendeu ser a mesma. Então, eu não vou aqui me aprofundar de como se faz o julgamento na dinâmica do precedente, porque estamos falando para uma plateia qualificada e não precisa. Mas é aquela questão que a gente sabe que no sistema de precedentes a gente tem uma análise mais sofisticada, e deve ter, do julgado, para tirar a rácio dali, que é a rácio que vai se tornar uma tese abstrata e genérica, que será aplicado a outros casos, que no sistema de precedentes não precisa ter identidade absoluta de fatos, né? E essa tese jurídica, que é diferente, obviamente, da lei, que também vem abstrata e genérica, e aqui guardadas as proporções da diferença, mas também uma norma jurídica que vai ser aplicada a outros casos. E eu comecei a falar isso para trazer para a gente a reflexão aqui do nosso sistema de precedentes no Brasil e a especificidade dos julgamentos repetitivos.
né? Então, guardando aqui na nossa cabeça como se dá o julgamento por precedentes num geral, no Brasil a gente tem a formação de precedentes qualificados, que a lei nos diz quais são, e tem, dentro desse sistema de precedentes, uma necessidade de tratar uma litigiosidade repetitiva, né? Uma litigiosidade de massa e um acervo de processo com o qual o judiciário precisa tratar. E dentro do nosso sistema de precedentes, e aqui eu também não vou me aprofundar, porque a Chayane vai tratar desse assunto com vocês, a gente tem a criação de teses jurídicas, né? E aqui eu estou falando de tese, aquela tese de tema 486, tese, 2 pontos, aquele extrato, tá? Eu não estou falando da tese jurídica abstrata que se cria em qualquer precedente, que pode ser aplicado para casos não necessariamente faticamente iguais, né? Mas quando a gente está falando de litigiosidade repetitiva, a gente tem o que a nossa homenageada chama de, seria até um 5º elemento do acordo, né? Que a gente vai ter a ementa, o relatório, a fundamentação, o dispositivo e a tese. Né? Tese, 2 pontos, qual foi a tese que a Corte fixou. E o que isso traz de diferença para a gente em relação ao sistema de precedentes lato sensu, digamos? Né? O que isso importa de diferença é o que eu queria trazer hoje, então, para situar do que a gente vai falar. Quando a gente fala desse julgamento de sistema, pelo sistema dos repetitivos, a gente tem várias consequências quando a gente está se utilizando desse sistema, como a improcedência liminar, barrar a subida de recursos, porque já existe tese definida. Então, a gente tem aí um procedimento encurtado, um procedimento com contraditório, depois de fixada a tese, reduzido, para que a gente consiga lidar com um estoque de processos, com uma litigiosidade repetitiva. E aqui eu não vou entrar nas críticas de se é ok, se não é, eu só estou tentando trazer uma diferença para a gente pensar. Então, a gente tem um sistema de precedentes obrigatórios no nosso Código, que dentro dele tem a previsão de tratamento também da litigiosidade repetitiva. E qual é, então, a diferença entre a ratio de qualquer precedente para a tese fixada sobre a sistemática do julgamento repetitivo, né? A ratio, como todos nós sabemos, é a holding, é um núcleo da decisão judicial, né? E ela não se confunde com a fundamentação. Da fundamentação, a gente consegue extrair a ratio do precedente, que vai ser aplicado para outros casos quando se casarem, em alguma medida, com aquele, e, dado o exemplo que eu comecei contando, que não precisa ser faticamente igual, né? Então, ela não é algo que esteja ali pronto e definido. O julgador posterior vai voltar naquele julgado, extrair a ratio e aplicar. Ele não vem pronto, dado. E o que a tese do repetitivo faz para a gente? Né? É como se ela simplificasse esse percurso, trazendo para a gente a tese que eu quero que vocês... E o judiciário está dizendo para a gente, a tese que eu quero que vocês apliquem para os próximos casos é essa, 2 pontos. É como se ele já tivesse feito esse raciocínio e tirado essa tese. Mas é importante que a gente esteja atentos que essa não é necessariamente toda a tese do julgado de onde ele foi tirado, né? Muitas vezes ela não abrange tudo, ela abrange um caso específico. Então, eu vou dar um exemplo para facilitar. Como é que eu estou de tempo? Tudo bem? Queria dar um exemplo. Teve um julgado, do lado é ruim, né? Vou me afastar aqui um pouquinho. Teve um julgado que o STF julgou o tema 738 da repercussão geral, tá? E o STF decidiu que é incompatível com a Constituição Federal a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como o pagamento de anuidade para o exercício da profissão. Tá? Esse foi a tese, 2 pontos, a tese que eu estou chamando de tese aqui, né? A tese dos repetitivos. Né? Quando a gente lê o acórdão, a gente identifica que, no fundamento, qual foi o fundamento dessa decisão? Que a garantia constitucional da liberdade de expressão não pode ficar condicionada à obrigatoriedade de filiação a um órgão de classe, nem a um pagamento de anuidade. Né? Então, esse foi o fundamento da decisão. E qual foi a ratio dessa decisão? Né? O exercício de garantias constitucionais não pode ficar condicionado a ônus financeiros. Né? Então, a tese, 2 pontos, só se aplica a músicos. Porque a tese que o STF fixou e disse, o tema 738 diz, é compatível com a Constituição. É incompatível com a Constituição. Ela se limita a músico, mas vejam que na ratio da decisão eu consigo ampliar, por exemplo, para poetas, para pintores, para outras classes. Né? E, com isso, a gente pode estender o precedente, eventualmente, para um coach.
fazer sua profissão lá de coach? Ele vai precisar? Está inscrito, em ordem? Como é que fica? Né? E aí a gente pode também trazer um outro exemplo. Eu não vou ficar no primeiro exemplo para continuar. E o que eu quero trazer, então, para vocês com isso? Quando, na repetitividade, ele fixa uma tese, aquela é uma tese que vai me permitir usar o caminho abreviado do microsistema de processos repetitivos e que vai me trazer todas aquelas consequências que a gente tratou, uma eventual improcedência liminar, uma não subida do recurso, tudo aquilo que a gente conhece. Ela é a única... ela é todo o precedente do julgado? Não necessariamente. Como eu dei aqui no exemplo do músico, eu posso conseguir ampliar esse julgado para outros. Mas qual é o cuidado que eu acho que a gente precisa ter e que muitas vezes a gente não verifica? Né? Quando eu estou falando de fixação de uma tese pelo microsistema de processos repetitivos, eu estou falando de um sistema de selecionar os recursos representativos da controvérsia para com a maior amplitude de debate, de contraditório, de processos em tese vindos de tribunais diferentes, com a mais ampla fundamentação possível, vão munir o juiz para decidir aquela tese da melhor forma possível, com participação dos envolvidos. E a lei prevê a participação dos interessados nesse julgamento. E esse é um ponto caro para mim, porque foi meu ponto de pesquisa no doutorado. Né? E tem uma razão de ser. E qual é a razão de ser desse contraditório precisar ser profundo com a participação dos interessados? Exatamente porque essa tese fixada, amanhã, ela vai ser aplicada com muito mais rapidez, com um percurso encurtado, com contraditório diminuído. Né? E qual é o risco que a gente já imaginava que muito provavelmente aconteceria e que hoje a gente vê, e eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que mostra isso. Se utilizando da técnica do repetitivo, então, portanto, sumarizando e nos dando pronto aquela tese, 2 pontos, essa. Quando a gente volta nos julgados que deram origem àquela tese, a gente percebe que muitas vezes as teses estão se dando de forma destacada dos processos analisados. E qual é o movimento dos tribunais? Objetivar ao máximo aquele julgado, tirar todos os elementos fáticos, ou a maioria deles, da tese, para quê? Para que eles alcancem um número maior de processos e que a gente consiga lidar com maior estoque de processos. Mas qual é o risco disso, gente? O risco disso é a gente estar, na realidade, violando o contraditório, né? Porque eu preparei um repetitivo para aquele caso, os interessados naquele caso participaram, e agora, ampliando isso, vai alcançar uma outra quantidade de pessoas que não fizeram parte daquela discussão. Né? Além disso, uma fala aqui que não é necessariamente do repetitivo, mas a gente acaba desvinculando o papel do tribunal mesmo. O tribunal não é legislador. Né? Então, quem faz normas gerais e abstratas para aplicar para todos é o legislativo. Quando eu trago isso para o tribunal, e que é óbvio que o tribunal cria direito, né? No nosso sistema, enfim, se eu tiro todos os elementos fáticos e abstratizo demais aquilo, o judiciário está entrando, né, no papel do legislador. E aí eu achei interessante trazer para vocês uma pesquisa, essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, que a mim deixou claro isso que a gente pensa, que não sou eu que penso, vocês todos, isso é um assunto debatido, né? 12 minutos eu vou finalizar. E a minha contribuição era exatamente essa, mostrar, e talvez eu ainda não tivesse pensado sobre esse aspecto, mesmo estudando repetitivos há muito tempo, que o que é que essa tese 2 pontos traz para a gente? Ela traz uma sumarização do procedimento, mas ela, por outro lado, tem que ser aplicada para esses casos que são faticamente adequados. E é por isso que essa tese 2 pontos precisa estar linkada aos fatos julgados do processo, porque ela vai me trazer um procedimento abreviado, diferente do sistema de precedente sofisticado, que me permite, como no exemplo que eu abri a fala falando, voltar e ampliar aquele precedente. Bom, no descumprimento de um ou de outro, cabe reclamação, então o que vem depois caberia em tese, reclamação cabe quando quer, a gente já sabe, isso é uma outra crítica, mas só para finalizar aqui, para não levar cutucada por baixo da mesa, essa pesquisa foi uma pesquisa feita na USP por uma
pesquisadora chamada Elisa Gianella. Eu participei da banca da Elisa, ela foi orientada a professora Suzana, e ela trouxe uma leitura dos julgados repetitivos de processo, então ela fechou a pesquisa no processo, e aí, só para mostrar para vocês, é claro, um dos achados da pesquisa dela é exatamente esse, da questão de ampliação indevida da tese dos pontos, porque totalmente desvinculada do processo, né? E eu queria trazer algum dado aqui, que eu não vou achar agora, e pelo adiantado da hora eu vou finalizar. Eu agradeço os ouvidos. Que tensão, gente, cumprir tempo assim. Eu agradeço a pontualidade. Vocês veem que o medo de levar um cutucão foi fundamental. A minha vontade agora era de subverter a ordem e falar eu tinha deixado para eu falar por último, porque eu acho que o tema que eu vou tratar aqui vai ser a fundamentação dentro do aplicação ou não, né, no precedente, na sua formação. Ele era muito especial para entrar aqui, né, como um complemento. Mas eu vou tentar me conter e guardar. Quer que eu fale agora? Eu posso falar? Não. Então eu falo depois. Então eu vou passar a palavra para a professora Lorena Miranda, que é doutora em Direito Público pela UFBA, professora de Direito Processual Civil da Faculdade Baiana de Direito e de curso de pós-graduação, procuradora do Estado da Bahia, e que vai falar sobre precedentes vinculantes firmados pela sistemática de recursos repetitivos, distinção e controle pelas Cortes Supremas e de sua aplicação errônea. Professora Lorena. Bom dia a todas e a todos. Deixa eu acionar meu tempo aqui, né? Porque... Aciona? Pronto. Porque eu queria ter... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pelo IBDP. É uma honra estar aqui participando desse painel, em especial um painel do Projeto Mulheres, né? Devido ao tempo, nós vamos, como já dito aqui, né, dar uma acelerada. Eu tinha trazido até um PowerPoint, mas eu não vou colocar para a gente poder dinamizar mais a apresentação. Mas eu gostaria de dizer que eu quase seguro aqui na mão da professora Bruna, porque, na verdade, eu acho que muito do que ela falou casa com aquilo que eu gostaria de dizer hoje. Queria só abrir um parêntese para fazer um agradecimento especial à professora Clarice pelo carinho no diálogo, tá, em relação ao tema do precedente administrativo da autovinculação. Muito obrigada, muito me honrou. E, voltando aqui ao tema, dizer o seguinte, partindo de todas essas premissas, né, que foram trazidas pela professora Bruna, eu trouxe um tema que, na verdade, é fruto de uma indignação. E essa indignação, curiosamente, está no final da fala da professora Bruna, porque ela diz assim, a rigor, né, quando há uma incorreta aplicação do precedente vinculante firmado em sede de recursos repetitivos, cabe reclamação. Aí ela parou de dizer, cabe quando quer, né, e fez aquela. E é justamente esse ponto, né, da minha indignação, é um ponto que eu tenho verificado na prática, na minha atuação na Procuradoria Geral do Estado da Bahia, em que eu gostaria de dialogar, porque acho que quando a gente fala daquilo que está incomodando, é como se fosse uma terapia, né, conjunta. Então, eu queria fazer com vocês assim, essa terapia conjunta. E vou pedir licença apenas para trazer rapidamente algumas premissas que eu acho importantes para a gente sinalizar esse raciocínio. Que é o seguinte, primeiro entender, né, ou melhor, relembrar, porque entender os senhores já entendem, relembrar qual é o papel do STJ e do STF dentro do nosso ordenamento, né? E aqui invocando a figura do professor Luiz Guilherme Marinoni, que tanto se dedicou e se dedica a falar do tema, né, inclusive com obra monográfica, o STJ enquanto corte de precedentes, no sentido de que o STJ e o STF não são simplesmente cortes de revisão, né, cortes que se destinam à correção de erros judiciais, né, a rejulgamento de recursos. A função do STJ e do STF é muito maior, é muito mais importante, e está vinculada à verdadeira interpretação e concessão de unidade
ao nosso direito, né? Então, seja no âmbito constitucional, seja no âmbito da legislação federal, o papel do STJ e do STF é o de resguardar a interpretação do direito, a unidade de interpretação do direito e o desenvolvimento desse direito, já que a gente sabe que o legislativo ele apenas nos apresenta o início daquilo que está sendo regrado, mas num ordenamento jurídico com conceitos altamente abertos como o nosso, né, cada vez mais utilizando conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, é importante que o judiciário tenha esse papel de estabelecer esta delimitação diante dos casos concretos. E isso é um papel importantíssimo para se resguardar a igualdade perante as decisões judiciais, né? Quando a gente trata de litigiosidade repetitiva, essa é uma pauta importantíssima e que não pode ser esquecida. Então, esse papel, eu queria deixar aqui bem saliente já, meu Jesus amado, com 4 minutos, dizer que esse papel é fundamental, mas que a gente também não pode esquecer que o precedente, aqui como a professora Bruna bem falou, que o precedente é uma norma limitada. O precedente não é uma norma que surge em caráter geral e abstrato, desvinculado de um caso concreto, né? Ele surge a partir de premissas de base, premissas fáticas, que precisam ser revisitadas para que, a partir daí, possa haver a sua aplicação em respeito, inclusive, ao dever de integridade do nosso ordenamento, né? Então, é preciso que a gente saiba o momento em que a gente deve conferir essa unidade de ordenamento, em que a gente deve superar aquele precedente, em que a gente deve fazer uma distinção, né, em sendo necessário. Então, dentro dessa ideia de utilização da distinção, eu queria retomar um pouco aqui o exemplo, até que não exatamente o exemplo, mas as ideias que a professora Bruna trouxe, porque quando a gente fala em distinção, e aqui esse conceito é bem importante para a gente trabalhar a questão da aplicação errônea, né? Esse método, a distinção enquanto método de aplicação de precedente, passa por uma etapa de comparação, né? Comparação entre o caso concreto e o paradigma. E essa comparação, ela pode, em havendo alguma distinção, alguma divergência, digamos assim, entre o caso concreto e o paradigma, ela pode redundar em 2 consequências. Nós temos a hipótese da distinção ampliativa, que é aquela em que, a despeito, né, das diferenças encontradas, se percebe que, ainda assim, há uma justiça na aplicação desse precedente ao caso concreto, e me parece que foi bem o exemplo que a professora Bruna trouxe em relação à prostituta e à arma, né? E trazido para a nossa realidade, é o exemplo que eu cito, por exemplo, no julgamento do tema 1025 pelo STJ. Eu vou rapidamente aqui ler para vocês o tema e a tese para poder trazer essa observação. Então, o tema é: cabimento de ação de uso capião, tendo por objeto imóvel particular, desprovido de registro, situado no setor tradicional de Planaltina DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela administração do Distrito Federal. E a tese é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de Planaltina DF por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. Então, um loteamento formado, não regularizado pela administração, e o STJ entendeu que é possível a aquisição desses imóveis por uso capião. O TJ do Distrito Federal vem utilizando essa tese para imóveis que se situem em outras cidades satélites do Distrito Federal, entendendo que é a mesma rácio. Então, portanto, apesar de haver essa distinção não é, em fato, relevante e haveria essa possibilidade da aplicação, portanto, do precedente. Ok, essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a distinção restritiva. É aquele momento em que a gente verifica que há uma ausência de similitude entre o suporte fático do precedente e o suporte fático do caso concreto, mas essa ausência de similitude é em ponto tal que implica na impossibilidade de utilização daquele precedente ao caso concreto. Afasta o precedente, porque aplicá-lo àquele caso seria uma verdadeira injustiça. Nessa segunda hipótese, eu trago um outro exemplo, que é o tema 1093 do STF. Né? Também peço licença aqui aos senhores e às senhoras para fazer a leitura do tema e da tese. O tema é:
necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança de diferença de alíquota de ICMS, de FAO, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da emenda à Constituição número 87 de 2015. E a tese firmada é: a cobrança do DIFAL, alusiva ao ICMS, conforme introduzido na emenda constitucional 87, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Qual o caso aqui? A emenda constitucional 87 de 2015, ela alterou a Constituição para o fim de regrar a cobrança da diferença de alíquota em ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do ICMS. Tá? Alguns tribunais têm utilizado esta tese, né, e vejam que a tese apenas não faz alusão a essa circunstância fática, né, de consumidor final não contribuinte de ICMS, tem utilizado essa tese para consumidores finais contribuintes do imposto. Porque ela apenas fala da alteração da emenda 87. Mas se a gente for ao precedente do STF, o STF deixa claro que essa emenda 87, ela alterou a situação dos consumidores finais não contribuintes do imposto. Então, é preciso, como a professora Bruna colocou, adentrar no precedente para chegar a essa conclusão. E essa análise, essa tomada da tese como norma abstrata, que foi aqui tão bem discutida pela professora, ela acaba ocasionando uma aplicação errônea do precedente, porque esse precedente ele tem sido aplicado para consumidores finais contribuintes do imposto. Isso, inclusive, acarretou o ajuizamento de uma reclamação pelo Estado de São Paulo, que foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E é interessante porque, lembrando aqui a professora Tereza Rudalvin, ela diz que o direito tributário é um ambiente decisional rígido, né? Ou seja, você não pode fazer uma abertura como essa que está sendo realizada aqui, porque não é compatível com a própria natureza da norma aplicada. E aí, para a gente já fazer esse delineamento, houve uma aplicação errônea de um precedente vinculante oriundo de um julgamento de recurso repetitivo. Como os tribunais enxergam esse fato e como é que eles resolvem isso? O STF, à luz do artigo 102, inciso 1º, a linha L da Constituição Federal, admite esta reclamação e faz a leitura do artigo 988 do Código de Processo Civil, que eu iria colocar para vocês, mas peço desculpas aqui por causa do tempo, estabelece o seguinte: olha, o que diz o 988 da Constituição? Nos incisos do 988 não tem referência à reclamação para se discutir essa aplicação errônea de precedente firmado em recurso repetitivo, até porque essa hipótese foi retirada pela Lei 13.256, deixa eu ver só o número para não falar errado, 13.256 de 2016, que foi aquela lei que alterou o CPC ainda no período de vacácio, né? Mas o parágrafo 5º estabelece o seguinte: é inadmissível a reclamação, aí inciso 2º, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, o Supremo faz uma interpretação a contrário senso do 988, parágrafo 5º, e diz: olha, se você esgotou as instâncias ordinárias, se não houve o trânsito em julgado ainda da decisão reclamada, se é uma situação teratológica, olha, eu sou uma corte de vértice, eu tenho que zelar, né, pela autoridade do meu precedente. Então, ele admite, nesses casos, a reclamação. E aí a gente vem para o STJ e pensamos o seguinte: bom, agora nós temos uma hipótese de não observância de um recurso especial repetitivo. E aí? O STJ analisa o artigo 105F da Constituição, que é uma norma, como os senhores sabem, simétrica à norma do 102, esquece o 105 e passa para o 988 da Constituição. Aí o STJ se prende a toda a alteração que foi feita pela Lei 13.256 de 2016 e diz: olha, não há essa previsão dentre os incisos do 988 de cabimento dessa reclamação. O parágrafo 5º ele não pode ser interpretado a contrário senso, como pretendido, para inserir aí uma nova hipótese de reclamação. Caberia a reclamação se o reclamante tivesse sido parte no processo, no recurso que deu origem ao precedente, ou seja, no recurso que foi destacado como repetitivo. Mas
você utilizar essa reclamação para alegar violação ao precedente não é possível. E, inclusive, salienta questões relacionadas à política legislativa, que a lei foi criada justamente para racionalizar o trabalho dos tribunais superiores e que, portanto, não seria esse o caso. Diante desse cenário, eu trouxe 3 conclusões que eu gostaria de discutir rapidamente, no tempo que me resta, que é o seguinte. São 3 perguntas, na verdade. Primeiro, qual é o papel da reclamação constitucional para o resguardo da autoridade de uma Corte Suprema, buscando aquela premissa que a gente firmou lá. E aí eu gostaria de ler um trecho da obra O STJ enquanto Corte de Precedente, do professor Marinoni. Ele diz o seguinte: diante de uma Corte de Precedentes, a reclamação constitui mecanismo de tutela da autoridade do sentido expresso pela Corte. Contrariar um precedente é negar a autoridade da Corte e, ao mesmo tempo dela, usurpar a função exclusiva de definir o sentido do direito, ou seja, aquelas duas previsões que estão lá na Constituição de cabimento da reclamação, né? Uma Corte Superior zela pela sua competência, ou seja, pela exclusividade de sua função jurisdicional, assim como pela autoridade de suas decisões, quando se volta contra a eficácia de decisão de tribunal inferior que nega precedente de sua lavra. Então, observem que o professor Marinoni ele situa essa hipótese dentro da regra geral lá constitucional. Segunda pergunta já, por favor, estou indo. A regra constitucional prevista no artigo 105.1f da Constituição pode sofrer restrição em lei infraconstitucional? Bom, se a gente partir da premissa de que o STJ é uma Corte Suprema e que os recursos especiais repetitivos integram esse repertório de precedentes vinculantes por ele produzidos, essa restrição é inconstitucional. Essa restrição da possibilidade de resguardo da autoridade é inconstitucional. Podemos admitir uma limitação que não implique a supressão dessa competência. Então, ok a lei dizer, ok o 988, parágrafo 5º, dizer que a gente precisa primeiro esgotar as instâncias ordinárias, né, que você precisa esperar o julgamento do agravo interno. Mas simplesmente suprimir essa competência não é possível. E minha última conclusão, antes que esse microfone seja cortado, o RE é instrumento adequado para afastar essa interpretação inconstitucional do 988 realizada pelo STJ? Ou seja, se a gente ajuizar uma reclamação e se o STJ simplesmente inadmitir essa reclamação, como ele vem fazendo, a gente pode interpor um recurso extraordinário por violação à norma constitucional que estabelece essa competência? Claro que a gente vai dizer, bom, Lorena, óbvio, né? A gente vai alegar uma violação à norma constitucional, óbvio que pode. Mas aí a gente pensa, como é que eu vou suscitar a questão da repercussão geral, né? Porque a nossa grande preocupação é a repercussão geral. Então, a proposta que eu trago é a seguinte: a gente tentar suscitar uma presunção de repercussão geral, tentamos, né, salvar aí, uma presunção de repercussão geral com base no 1035, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição, e o que é que diz o 1035, parágrafo 3º, inciso 1º? Que está presumida a repercussão geral quando houver jurisprudência dominante do STF pelo cabimento da reclamação nesses casos. E qual seria essa jurisprudência? Seria a jurisprudência não que trata do artigo 105, mas a que trata do artigo 102, porque as normas são normas simétricas, as funções dos tribunais são simétricas. Então, se o Supremo tem admitido para o recurso extraordinário, a gente pode aplicar como norma simétrica, aí sim, para dizer que haveria uma presunção de repercussão geral devido à existência dessa jurisprudência dominante. Peço desculpas pelo 1 minuto e 40 que eu ultrapassei aqui e gostaria de agradecer muito a atenção dos senhores e agradecer mais uma vez o convite, tá? Bom dia. Excelente. Muito boa. Obrigada. Pode, mas eles não querem. Né? Exato. Eu vou passar a palavra para a professora Chayane Paixão, que é mestre e doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Pará, membro do IBDP, da Associação Elas no Processo, ABEP, e da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, ANEP, coordenadora do Grupo de Pesquisa de Inovações no Processo Civil do CNPq e professora da UFPA. Vai falar sobre precedentes e as críticas ao critério formal como único definidor da vinculatividade. Professora Chayane, seu tempo já foi cortado em mais 3 minutos.
O cardio do dia é nessa mesa hoje, vocês estão percebendo, né? Que se eu fosse medir aqui, o coração já estava em mais de 140, com certeza. Gente, bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso fazer parte do painel aqui do Projeto Mulheres, sobretudo por estar com amigas que tanto admiro, queridas, e que já me ajudaram e muito aí a pavimentar boa parte da minha explicação aqui sobre o tema dos precedentes. Bruna tratou exatamente do ponto entre tese e rácio. Lorena agora trouxe uma questão interessantíssima sobre a reclamação, que também foi, inclusive, algo que eu tratei na coletânea do projeto Mulheres também sobre precedentes, que vai ser lançado, eu acho que essa semana. Então, agradeço muitíssimo, é um projeto que eu tenho um carinho imenso, já fui convidada e ainda bem pude aceitar e participar de todos os convites que me foram feitos, e esse é mais um. Então, estou aqui com muita alegria hoje. Gabi está me ajudando já no meu tempo a marcar. E o que eu queria começar a falar para vocês, e aí, né, encerrando aqui essa discussão que a gente está fazendo, encerrando ainda não, porque Cris ainda vai fazer os apontamentos dela, mas dentro do painel que a gente tem hoje para tratar aqui é dinâmica dos precedentes. E o que foi que eu pensei dentro dessa temática de dinâmica dos precedentes? Foi justamente trazer aqui uma discussão a respeito dessa formação e a aplicação desses precedentes. Muito do que já foi dito aqui passou por esses pontos, né? Sobretudo quando Bruna falou a respeito de ratio decidente, de tese, e agora a Lorena falou justamente dessa aplicação, né, e da reclamação. Como é que eu corrijo? E aí você deu, obviamente, um exemplo dessas aplicações teratológicas, muitas vezes muito erradas, né, e do que a reclamação seria a possibilidade dessa correção. A minha preocupação aqui para vocês é falar sobre o que eu chamo de critérios de autoridade. Eu pude tratar sobre isso na minha dissertação, e agora continuo, de certa forma, no doutorado também estudando precedente, mas falar sobre o critério de autoridade. O que seria o critério de autoridade? O critério de autoridade como o precedente vincula, porque é do STJ e STF. Chayane, isso é um problema em si? Não é um problema em si, é uma realidade. As cortes, e essa é uma construção feita pela doutrina, as cortes têm essa função. A função de criar precedentes que vão vincular os demais juízes e tribunais, tanto o STJ quanto o STF. A minha questão e a minha preocupação sempre é com este critério como o único definidor da vinculatividade. E por quê? Muito se falou aqui a respeito da formação desses precedentes, da participação, algo que é, inclusive, tese da Bruna, a respeito da litigiosidade repetitiva. Eu pude fazer uma live no projeto também Mulheres com a Paula Bichaini, que terminou também a tese de doutorado na USP, falando sobre a aplicação desses precedentes e a necessidade do contraditório, uma pesquisa empírica também. Então, vejam, quando eu tenho uma definição de vinculatividade pensada a partir apenas de um critério formal, vai se aplicar, vai vincular, porque está no 927. Se a gente pensar nessa sistemática, eu acredito que a partir daí a gente pode ver, analisar vários problemas. E aí vou fazendo, então, essa explicação para que a gente possa apresentar aos poucos essas minhas preocupações. Quando a gente fala do sistema de precedentes, e algo também por isso aqui que eu já estou no final da fala, um ponto importante é pensar o sistema de precedentes no código, e isso foi muito desenvolvido na doutrina, após o CPC de 2015. No código de 2015 a gente tem um sistema de precedentes voltado à litigiosidade repetitiva, né? E parte da doutrina se dividia ali, mas é um absurdo, na doutrina da common law isso não existe, quem define a ratio do precedente é o juízo que vai aplicar posteriormente, não existem essas teses na common law, mas isso existe na nossa realidade, existe no civil law. Então, essa ideia de que eu tenho, né, a aplicação de teses para casos repetitivos e a aplicação de uma ratio decidente para a aplicação de casos análogos, é muito importante que a gente tenha essa divisão e essa noção. Essa explicação que a Bruna fez é uma explicação muito didática a respeito dessa questão e que é algo que a professora Tereza Arruda Alvim traz a respeito do tema. Então, para os casos repetitivos, eu tenho ali teses fixadas para casos idênticos. A nossa realidade, o nosso sistema de precedentes, no Código de 2015, tem também essa função, né? Diminuir aí a quantidade de casos repetitivos. Mas nós também temos, e eu acredito que devemos ter,
até pelo artigo 926 do CPC, que é a ideia de uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. E aí a gente pensa uma outra funcionalidade que não são funcionalidades que combatem, né, que entram em conflito, mas são funcionalidades complementares. Eu tenho que ter necessariamente também um ganho argumentativo, uma participação, um entendimento, ou até como o professor Mitigeiro também fala, né, uma adiscrição de sentido a respeito daquele texto. Isso também é função do sistema de precedentes. Então, quando a gente pensa a ideia de um sistema de precedentes no Código, a gente pensa uma funcionalidade voltada a uma funcionalidade voltada à litigiosidade repetitiva, mas eu também preciso ter, para os casos em que não há um tratamento de um litígio repetitivo, um ganho argumentativo. Por isso que aí surge aquele alerta que eu falei para vocês a respeito da tese ou da crítica, né, apenas à autoridade das cortes. Por quê? Quando eu tenho a ideia de rácio, eu tenho a ideia de uma razão de decidir da corte a respeito de determinada temática. Algo que, obviamente, aqui muitos devem saber, não é nada simples na nossa sistemática das cortes superiores, e aí, falando especialmente da nossa Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós temos uma forma de deliberação que a gente chama de forma de deliberação seriatim, diferente, por exemplo, da forma que a Suprema Corte delibera, que é uma forma per curiam. Então, eles se reúnem e dão o resultado da corte a respeito daquele tema. A nossa realidade é uma realidade diferente, é uma forma de deliberação seriatim. Isso é um problema? Não necessariamente é um problema em si, mas é algo que a gente precisa analisar e adequar à nossa realidade, pensando que nós temos precedentes no Código de 2015. Quando a gente pensa isso, quando eu falo de ratio decidendi e a gente precisa pensar também num ganho argumentativo, a gente precisa pensar, então, na deliberação, mas também na participação, na formação desses precedentes. E aqui eu falo mais de precedentes no sentido de ganho argumentativo, de ratio, um pouquinho mais distante do que a Bruna já tratou da temática mesmo dos repetitivos voltado, né, às teses. E não que, obviamente, como ela já explicou, na temática dos repetitivos isso não seja importante. Então, quando a gente pensa a ideia da formação de uma ratio, um ganho argumentativo, uma coerência, uma integridade para o sistema do que a corte precisa dar de resposta argumentativa, eu preciso pensar algo além do critério da autoridade daquela corte, não é? Eu preciso saber o nível de deliberação, eu preciso saber a participação, eu preciso analisar outros critérios. Quais são? A própria complexidade da causa. E por quê? Porque toda essa sistemática traz uma análise além de um único critério. Chayane, a corte não tem autoridade para tratar ou para dizer o precedente? É claro que tem. O que eu estou falando é que esse critério não deve ser analisado exclusivamente para fins de vinculação. Então, a ideia fica um pouco mais abrangente quando a gente pensa nos outros critérios, como é o caso da participação, da deliberação e dessa realidade que a gente já analisa cada vez mais nas nossas cortes superiores. Então, isso nos permite visualizar, inclusive, que dependendo da deliberação, dependendo do nível de participação, eu posso ter, inclusive, uma análise de uma vinculação gradual. Eu posso ter precedentes que vão vincular, mas que vinculam mais e podem vincular menos. Como é que a gente vai analisar isso no caso concreto? Muitas vezes pela forma ou pela possibilidade de superação daquele precedente. Um precedente em apertada maioria, mas, né, possível ali de ser superado em razão de alguma mudança, por exemplo, a mudança propriamente da composição da corte. Diferente, por exemplo, do que eu tenho outros precedentes formados por uma deliberação mais profunda, por uma ratio mais delineada, com uma participação, seja amicus curiae, seja em audiências públicas efetivamente feita, e não, né, obviamente, ali só numa perspectiva da participação mais teatral, então, de uma participação efetiva. Então, tudo isso soma para o que a gente pode pensar numa vinculação gradual de precedente gradualmente mais vinculante. Então, quando a gente pensa nesses pontos, e era
a discussão que eu queria colocar é uma discussão que eu olho para as cortes, elas têm autoridade, com toda certeza, como Corte Superior e como Corte Suprema, para dizer o precedente, para tratar sobre o precedente, para dar uma resposta de unidade ao direito, se é assim que a gente pensa, embora essa seja uma grande dificuldade. Quanto tempo eu tenho? Embora essa seja uma grande responsabilidade e também um desafio imenso, porque muito se fala, e aí o professor Cássio, aqui na exposição dele do início, trouxe um ponto muito interessante, que era exatamente isso, a complexidade que é tratar do tema de precedente. Porque quando a gente analisa isso sob a ótica do processo, os constitucionalistas vêm e falam assim, opa, por que você deixou passar isso? E aí, quando você analisa sob o aspecto constitucional e processual, os teóricos do direito, porque precedente também é uma temática de teoria do direito, fala assim, mas olha, você não analisou isso sob essa determinada ótica da teoria do direito, da teoria da justiça. Então, é um tema realmente multidisciplinar, que a gente precisa analisar sobre os vários aspectos e que nos demandam isso. Então, quando eu trato aqui, por exemplo, desse critério de autoridade, de certa forma, eu também falo a respeito de uma ciência política, de um comportamento da corte, de uma agenda estratégica que é feita. Então, essa ideia, essa vinculação formal, que eu vejo como um critério de autoridade, não pode ser analisada sem que sejam analisados os outros critérios. Uma participação, uma fundamentação adequada, obviamente, para qualquer decisão, isso no precedente ainda mais evidente, quando a gente pensa que é lá que eu vou ver que a participação em audiência pública foi considerada, que eu tive realmente uma participação e uma consideração do amicus curiae. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados num todo, para que eu consiga analisar e não só ter a análise dos precedentes sobre uma ótica de preciso diminuir ou acabar com a litigiosidade repetitiva. Mas os precedentes também estão voltados para a formação de uma jurisprudência ou para deixar uma jurisprudência uniforme, íntegra, coerente e que possa, de fato, dar posicionamentos das cortes, como a Bruna falou, a respeito de propriamente dizer o direito. Então, dizer o direito de uma forma uniforme, coerente, para que haja, inclusive, uma autorresponsabilidade de vinculação perante STJ e STF também. Bem, menos do que me foi dado. Eu agradeço demais, mais uma vez, a participação. Essa era algumas ideias que foram desenvolvidas na minha dissertação e que eu queria trazer aqui com vocês. Obviamente que a gente poderia ficar horas falando, mas ainda bem que eu estou longe da Cris, porque aí pelo menos eu não levo uma cutucada, mas menos tempo do que eu recebi. Obrigada. E para finalizar nosso painel, vai falar agora a nossa presidente de mesa, Cristina Mota, que é advogada, diretora jurídica do Postales, doutora em Direito pela Unicinos, mestre e especialista em Direito Processual Civil pela PUC, Rio Grande do Sul, membro da Coordenação Geral do Projeto Mulheres do Processo do IBDP, membro da BPC e da ABEP, professora do IDP, e vai falar para a gente sobre a fundamentação no sistema de precedentes. Cris, você tem exatos 8 minutos e 37 segundos. Vamos lá. O bom desse painel, que eu achei, é que há muito tempo, eu e Bia Presgrave, a gente se jogava aos lobos a criticar o sistema de precedentes e a gente era vista como ETs, E me parece que esse painel veio para pelo menos nos deixar mais felizes e satisfeitos, que mostrar que o mundo não só gira como capota, e tem mais gente se juntando a nós, verificando que existem algumas incongruências, impossibilidades, interesses que foram atendidos, enfim. Então, a grande parte do que eu ia falar, de uma maneira muito dissipada, ela já foi falada e eu posso cortar, e, portanto, talvez eu chegue no meu tempo, do que eu ia dizer. Uma das grandes preocupações, então, do nosso legislador de 15 foi com a efetividade dentro do nosso sistema judiciário, E, na verdade, o que ele trouxe foi
um grande projeto de justiça civil, que ele estava preocupado em dar mais celeridade para o processo, isonomia, enfim, isso aí tudo é o que contam os livros e aonde a gente possa procurar a justificativa desse sistema de precedentes, que é nada mais, nada menos do que a customização de um método de trabalho que eles dizem que é para o judiciário, mas que, na verdade, foi para, especificamente, os tribunais superiores. É fato que, sim, nós temos muitos recursos, muitos processos, mas, enfim, esse sistema de precedentes, ele ajudou a quem e ele resolve o problema de quem? Vejam que para a gente conseguir resolver o problema, ou pelo menos encaminhar o problema que tinha nas cortes superiores de muitos processos e de muitos recursos, a gente precisava superar o modelo de corte superior que a gente tinha, né, daquele modelo retrospectivo que ia caçar as decisões da Corte de Cassação francesa para caçar as decisões erradas para haver uma uniformização das decisões. E aí, o que a gente precisava fazer? Mudar. Não é mais essa a tua função agora, a partir de agora, vai ser outra. A tua função, a partir de agora, é erigir precedentes. Né? Precedentes esses que vão ser aplicados pelos tribunais locais e vão ser aplicados pelos juízes de primeiro grau. Então, o sistema de precedentes, quando num momento ele é trazido, num primeiro momento ele é trazido para ser um sistema que vai dar celeridade ao processo, eu me pergunto sempre que celeridade é essa. Por quê? Na verdade, está célere lá no STJ, que não chega mais. Agora, o juiz de primeiro grau e o tribunal local não tem celeridade nenhuma. Por quê? Porque ele precisa, para aplicar esse precedente que foi erigido, ele precisa interpretar, ele precisa analisar pormenorizadamente os fatos, o caso, a ratio decidendi, ou seja, é um trabalho muito mais hercúleo, muito maior, muito mais aprofundado do que se não tivesse o precedente a ser aplicado. E por que, então, eu resolvi falar sobre fundamentação? Porque a gente foi criado sob a égide do mundo das súmulas, né? O STF, lá em 1963, ele também precisou de um método de customização de trabalho para lidar com aquele passivo de recursos que ele tinha. E aí, para isso, ele criou a súmula. Só que, quando ele criou a súmula, a partir daquela criação, ele estabeleceu que a gente poderia usar a tese, que foi erigida naquela súmula, e não precisava se justificar e nem trazer o porquê ou os precedentes que erigiram aquela súmula. Ou seja, a gente só aplica a súmula e não pergunta por quê. Ponto. Aplica ali, né? E foi isso que a gente aprendeu. Foi isso que a gente aprendeu a fazer. E a gente, eu digo, a gente advogado, mas também a gente julgador. E aí, então, esse é o contexto que a gente tem aonde surge o nosso sistema de precedentes. Eu coloco um sistema de precedentes a ser aplicado que precisa, sim, de interpretação, mas essas pessoas que vão aplicar não sabem interpretar, porque elas só sabem aplicar a tese, como eles fizeram até então. Então, esse sistema de precedentes, para mim, ele veio sim como um método de trabalho para resolver o problema dos tribunais superiores. Mas é preciso dizer que dentro desse sistema de precedentes pensado, a fundamentação é um elemento primordial. Por quê? Implica tanto na segurança jurídica quanto na confiança legítima. A primeira, a segurança jurídica, ela tem um objetivo impessoal. Diz respeito ao ordenamento jurídico em abstrato, independentemente do interesse de alguém. Ela é, na verdade, um instrumento a partir de qual o cidadão, a sociedade, pode saber qual a ideia do judiciário em relação àquela situação e como o ordenamento vai ser aplicado. Já a confiança legítima, ela é pessoal, ela é subjetiva e faz ligação direta com o caso concreto que está sendo julgado. Então, vocês veem que esses dois princípios, eles estão absolutamente ligados e são necessários, tanto quando se erige
o precedente. Quando eu formo, eu preciso ter uma fundamentação lá dentro dele para mostrar para o mundo por que ele existe e como ele deve ser aplicado. Mas eu também preciso, por causa da confiança legítima, eu preciso, na hora da aplicação, ter esses critérios pré-estabelecidos. E veja bem, se eu estou acostumada a aplicar a tese, mas eu preciso da fundamentação para provar para o mundo que aquela decisão é a correta, eu tenho aqui um grande problema, né? Por quê? Porque o nosso aplicador de direito não está acostumado a aplicar paradigmas, a não ser a própria tese fixada, que era o que ele fazia nas súmulas, não tem essa historicidade, não tem esse costume. E, por outro lado, eu tenho uma contradição, que é a própria aplicação de um precedente para ser um julgamento rápido, né, para fazer andar esse judiciário, mas a aplicação dele precisa ser minuciosa, precisa análise do caso concreto, precisa ser aprofundada, ou seja, que é uma coisa que ou eu faço profundamente e eu vou levar tempo, ou eu faço rapidamente e aplico a tese e resolvo um problema. Passo adiante, né? Na verdade, eu precisaria que esse aplicador de direito, que esse juiz, que esse desembargador, ele fizesse em toda a aplicação, ou não, né, ou mesmo quando ele vai fazer o distinguish para não aplicar, ele precisa fazer o que nós advogados, eu falo por mim, nós advogados aprendemos a fazer quando a gente queria que um RESP subisse, a gente precisava fazer o cotejo analítico. Ele precisa, para aplicar ou não aplicar, para ele entender se aquele precedente é adequado ou não, ele precisa cotejar. E cotejar dá trabalho, né? A gente sabe, a gente faz muito isso. Então, a gente tem aqui, no mínimo, uma contradição, um problema e um passo à frente. A gente muito fala sobre aplicação de precedente, a gente muito fala sobre distinguish, a gente pouco vê a análise fundamentada na hora de utilização, a gente muito vê a aplicação da tese que foi fixada. Vejam que, se de fato existe um passivo a ser administrado, a ser gerido, a ser solucionado dentro do judiciário, esse projeto de justiça civil que foi trazido pelo legislador, ele, com certeza, do jeito que a gente está fazendo, com certeza, ele vai chegar ao seu fim, ou seja, aos seus fins. Ele vai conseguir gerar esse passivo, ele vai conseguir exterminar com esse passivo. Agora, a grande pergunta que eu faço e que eu deixo aqui para vocês, e eu fiquei feliz porque eu acho que, em geral, todas nós tivemos as mesmas inquietações, a que custo isso vai ser feito. Muito obrigada. Eu queria, apesar de a gente ter passado 10 minutos, eu queria dizer que foram exatamente os 10 minutos que o nosso presidente Cássio nos utilizou. Então, assim, eu queria agradecer demais a plateia qualificadíssima, aos amigos, às amigas, ao pessoal que apoia o projeto, ao IBDP, e dizer que foi muito gratificante estar aqui do lado entre essas grandes professoras e hoje pensadoras do nosso sistema de uma maneira tão crítica, né, em relação ao que a gente tem. Muito obrigada e eu desejo um bom evento a todo mundo.